Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar. Estou aqui nessa semana para falar de astrologia. Tô seguindo uma linha de pensamento, né, para a gente poder chegar em conclusões e conseguir compreender melhor os acontecimentos que a gente está vivendo. São anos que estão solicitando uma capacidade nossa maior de compreensão, né, e de análise, de autoanálise. Ah, eu passei para vocês nas últimas semanas alguns conceitos bem importantes, né, de teologia e teosofia. Hoje eu vou continuar falando sobre eles para poder dar um significado maior, né, no movimento dos astros, né, e o que eu queria lembrar, as coisas que eu queria lembrar são, né, as coisas que eu falei sobre os três caminhos, né, para a gente chegar a Deus, chegar à divindade, que são ali o caminho Bhakti, né, Bhakti Yoga, que é o caminho da emoção, da devoção, do amor, a Jnana Yoga, que é o caminho do conhecimento, né, da busca intelectual, né, que o homem ele começa a compreender as leis universais de uma forma tão profunda que ele se conecta à divindade. E o caminho da ação, né, que é o Karma Yoga, o Dharma Yoga, esse caminho ligado à retação, né, ao homem cumprindo o seu Dharma, cumprindo o seu dever, e dessa forma diminuindo, né, as suas conexões com o karma, né, o karma como lei de ação e reação, né. Então eu expliquei para vocês que não existe só karma negativo, né, a gente também gera karma positivo, mas o karma é sempre um aprisionamento, né, porque te conecta a um conceito chamado roda de Sansara, né, que é ali a roda de renascimentos, né. Isso te coloca, né, em N situações, né, nas suas vidas, né, de forma que você sempre tem a possibilidade, né, de tanto receber como criar, receber essas reações, né, do universo, como também criar fazer novas ações e, consequentemente, gerar novas reações, né? Então, mais que o caminho, né, do seguidor aí da Dharma Yoga é, né, muitas vezes a não ação, né? Isso é explicado ali no Bhagavad Gita, né? Krishna fala que a não ação também não é correta, porque você acaba se omitindo, né, em relação ao seu dever, que o correto é cumprir o dever. Bom, esses três caminhos eles estão entrelaçados nas nossas vidas. Nós vivemos os três caminhos ao mesmo tempo, e isso, né, cada pessoa tem uma prevalência, né, independente se ela para pensar sobre isso, ela tem uma prevalência, né, ela vivencia um desses três caminhos de uma forma mais forte do que a outra. Mas, né, o ideal é que a gente consiga compreender, né, e integrar isso na nossa vida, né? Quanto mais a gente vivencia isso de uma forma sem existir uma integralidade, né, a gente sofre mais, né? E aí, né, a gente acaba caindo em comportamentos, né? O comportamento da vítima, né? A gente se coloca como vítima da vida, do destino, né? Ou a gente acaba criando, né, conceitos negativos, né? Conceitos de negatividade sobre
os acontecimentos e cria certos preconceitos, né? E se coloca sempre refém das situações, né? Todo mundo faz isso, ninguém é perfeito, né? Porque existem níveis, né? De situações. Quanto mais uma pessoa evolui, quanto mais uma pessoa evolui, mais difícil é a percepção dessas situações, né? É dito que quanto maior é o homem, né? Maior é o seu desafio, quanto mais consciência tem o homem, maior são as suas provas, né? Maiores são as suas responsabilidades também, relativos aos acontecimentos da vida. E, né, onde eu quero chegar com isso? Existem 3 planetas, né, que estão diretamente relacionados com isso, né? Eles estão relacionados com energias muito importantes no sentido da evolução do homem, né? Eu já comentei com vocês aqui, né, que Júpiter representa, né, aquela nossa ideia de divindade, né, benevolente, né, aquela nossa ideia de divindade que nos ajuda, que nos abençoa, pensando em termos, né, de energia, né, Júpiter é o 7º princípio, né, portanto é o Atman, né, se a gente fosse seguir uma linha de pensamento, a gente tem o físico como primeiro princípio, o etérico, que é o energético do físico, como segundo princípio, o emocional ou astral como terceiro, o quarto, o mental, né, o quinto, né, como mental abstrato, o sexto como mental intuitivo e o 7º princípio, que nos conecta direto com a divindade, como o Atman. Né? Daí existir o termo mental atímico, né, que é um mental ou mental crístico, né, o mental iluminado, né, a própria presença, né, da mente, né, crística, né, a mente iluminada na pessoa. Eu já falei também, né, que aquele momento do Pentecostes, né, onde todos ali falavam a mesma língua e que tinha uma chama sobre a cabeça de cada um, fala muito desse mental crístico, né, desse mental, a gente pode dizer assim, até o mental da divindade em nós, né? Então, a gente pode fazer uma correlação com aquele momento, né, as chamas nas cabeças das pessoas, né, e as pessoas falando línguas diferentes e todas se entendiam. Então, Júpiter representa esse 7º princípio, né, e representa essa força, essa energia, né, que a gente sempre liga à misericórdia, né, ou seja, à benevolência. Né. Logo abaixo, né, tá o 6º princípio, né, representado pelo planeta Mercúrio, que é o nosso mental intuitivo, né, as coisas que vêm, né, como se fosse um relâmpago, as ideias, a intuição, tudo isso, né, nos fala dessa nossa capacidade de pensar além, né, das referências, porque a gente sempre precisa ter o nosso mental concreto, o nosso mental humano, aquilo que nos diferencia dos animais, ele é um mental baseado na comparação, né? Então, você sabe o que é preto porque você já viu preto. Você sabe o que é um animal porque você já viu um animal. Então, esse mental intuitivo, ele traz informações, traz um conhecimento, né, de repente, né? E são as ideias que surgem,
as coisas que você sabe, né, sem saber, sem ter uma sequência, né, de ações, né, para que você consiga saber aquele assunto. Então, essa dupla, né, Júpiter e Mercúrio, eles, né, se a gente pegar, por exemplo, na mitologia grega, né, Zeus e Mercúrio, ou Hermes, né, se for grega é Hermes e Zeus, se for romana Zeus e Mercúrio, né, essa dupla, que representa essa dupla? Essa dupla representa Deus e o seu emissário, Deus e o seu comunicador, Deus, né, e aquele que traz a mensagem, né, da própria divindade. Então, esse Mercúrio muitas vezes, né, ele toma a forma humana, né, e se manifesta como um avatar, né? Então todo avatar ele tem essa capacidade mercuriana de trazer o conhecimento, né, mais próximo da humanidade. Lembra quando eu contei para vocês a história de Prometeu, né? Prometeu rouba o fogo de Deus, o fogo sagrado, né, e traz para os homens. Prometeu nesse momento também está ligado aí com a figura de Mercúrio, né? E completando isso, né, tem Saturno. Saturno que seria essa contraparte da ideia de Júpiter, né? Seria aquele que constrói, que cristaliza, né? Que dá forma às coisas, né? E representa o mental, exatamente esse mental que eu falei, que é o mental concreto, né? As coisas que dependem, né? Dos quatro princípios já manifestados, né? Terra, fogo, ar, né, e água. Ele pega esses elementos e constrói coisas, cristaliza as coisas, né? Então, essa mente concreta. E representa o Senhor do karma, né? O Senhor das leis, né? Das coisas que são medidas e contadas, né? Todos esses exemplos que eu estou dando para vocês para falar, né? Para dar uma analogia do que representa Saturno. E essas três imagens, elas representam muito daquilo, né, que a gente entende de religião, né? Então a gente sempre tem ali o Deus benevolente, né, ou o Deus disciplinador, né? Mas eu sempre tenho ali um mensageiro, aquele que traz, né, e leva informações da divindade, né, para a humanidade. Esse Deus, né, essa energia, né, mensageira é Mercúrio, né? E na verdade, né, isso também está ligado, né, ali com que a história da queda dos anjos, né? Se a gente pegar, né, a história da queda dos anjos, né, Miguel expulsa Lúcifer dos céus, né? E se a gente for, né, fazer uma analogia, Miguel também está ligado com esse sexto princípio, né? Está ligado com essa energia mercuriana. A gente também pode ver isso no físico, né? Mercúrio, ele é um mensageiro do Sol, é o planeta que está mais próximo do Sol, né? E a partir de Mercúrio, né, existem as outras órbitas, né? Então, isso se reflete em todas as linhas aí da ciência, linhas de conhecimento do ser humano. E por que eu estou dizendo isso, né? A gente tem uma conjunção acontecendo muito interessante, muito legal, que é uma conjunção exatamente, né, de Mercúrio com Júpiter em Aquário. Nessa semana acontece exato quarta, quinta e sexta-feira. E
com a presença ali muito próximo de Saturno, né? Então, quando eu disse para vocês que Aquário, né, por si só, né, por ser a próxima era depois da era de Peixes, já demonstra, né, que existe uma necessidade desse desenvolvimento da nossa mente aquariana, do aquariano em nós. Essa conjunção dessa semana também fala muito disso, né? Fala exatamente dessa conexão entre todas essas ideias que a gente tem, né? Sobre algo que é superior, né? Algo que é divino. A gente também pode fazer uma correlação com toda vez que a gente fala de Avatar, né? A gente fala de algo, né, divino, né, que se manifesta na Terra. Então, a própria ideia, né, de Mercúrio, né, do Filho de Deus nascendo, né, para manifestar e para trazer a mensagem, né, daquele nível superior. Assim, ocultamente, né, o nome do Avatar é JHS, e vocês podem ver aí toda a imagem que aparece do Santo Graal, ou na própria vestes, nas vestes ali da igreja, né? Em outras situações também aparece sempre a sigla JHS, né? Então, a gente pode entender esse JHS como Júpiter, Hermes, Mercúrio, Saturno, né? Ou, se você perguntar para alguém da igreja, ele vai falar Jesus Omni Salvatore, né? Jesus Salvador dos homens, né? Então, mas isso é uma coisa muito mais, tem um significado muito mais profundo, porque o ser, né? Ele representa diretamente o ser, né? Que se manifesta como um avatar, né? Em cada era e que impulsiona a evolução, né, da humanidade. A gente pode fazer uma analogia diretamente com Mercúrio, com Prometeu, com todos os avatares, né? Avatares que vieram como chamam de Bodhisattva, né? Sattva significa elevado, né? Sagrado. Então, Bodhisattva né? Tem a ver. Bodhi vamos dizer que Sattva é o sétimo princípio, Bodhi é o sexto. Então, é alguém que traz o quinto, né, o sexto e o sétimo princípio para a Terra. E tem os avatares que se manifestam como profetas, né? Alguns como os Manus. Manus, né, vem da palavra do sânscrito, que significa aquele que pensa, assim como que na verdade, a raiz, né, de man, de homem, todas as palavras, né, ou tanto do inglês como do português, do latim também, homini. Então, sempre que o avatar, né, sempre que a divindade ou o Filho de Deus se manifesta, é essa essência, né, que vem se manifestar como instrutor, né, da humanidade. Então, a gente pode fazer essa correlação, né, com Júpiter, Hermes, Saturno, né? Sim, o âmago, né, dessas essências, né, se manifesta, né, como o avatar. Bom, tirando essa parte um pouco mais oculta que eu trouxe para vocês, né, agora pegando trazendo para a vida nossa cotidiana, normal, né, eu vou mostrar um mapa para vocês, dividir o mapa, para a gente poder falar sobre a semana. Então, esse aqui é o mapa da Lua minguante, né, que vai acontecer na sexta-feira. Eu tenho o Sol aqui em Peixes, né, no grau 15. Eu tenho a Lua em Sagitário aqui no grau 15, né? E eu tenho aqui embaixo, aqui, ó,
exatamente, né, essa conjunção, essa aproximação entre esses três, essas três energias tão importantes que eu falei para vocês, né? Eu tenho aqui Saturno no grau 8, Mercúrio no 18, Júpiter no grau 17, né? Mercúrio e Júpiter praticamente no mesmo grau, né? Então, é essa energia, né, que eu falei para vocês, JHS, meio que nos impulsionando no sentido aquariano. Estou dizendo isso mais porque a semana ela traz uma distribuição de energia, mas eu só estou dizendo isso para dizer que a gente não pode esquecer que o momento ele é propriamente aquariano, né? As outras aberturas que a gente recebe, elas têm que ajudar a desenvolver essa ideia de compartilhamento, né, de união, de fraternidade, né, e o quanto mais a gente consegue conciliar, né, sintetizar, né, esses conceitos, né, conseguir combinar essas energias, mais proveitoso, né, para a gente esse momento. Aí eu queria mostrar para vocês, né, também uma outra referência, o quão importante é essa relação, né, de Júpiter, Mercúrio e Saturno. Mostrar esse livro aqui para vocês, ó. Triangulação, né, entre Saturno, Júpiter e Mercúrio, né. E aí, o que ele especificamente fala, esse livro, né, do Donald Youth. Ele fala o seguinte, ele já começa com essa imagem aqui, né, não sei se vai dar para ler, mas ele fala, exatamente, né, ele fala Saturno, a totalidade do karma, né, ou seja, aquilo que você, a reação que você vai receber do universo, né, devido às suas ações, né. Mercúrio, Júpiter, seguindo uma linha de pensamento, Júpiter, o local onde esse karma vai ser abrandado, ele vai ser facilitado, né. Depois ele fala Mercúrio, a forma de abrandar, né, a forma de superar o karma. Então, ele faz uma análise aqui, né, pensando, refletindo sobre os aspectos, né, entre as triangulações desses três, para que a gente consiga encontrar um caminho, né, para vivenciar o karma da forma mais positiva, né, tendo Júpiter como um meio de abrandamento, né, de facilitação da vivência desse karma, e Mercúrio uma forma de uma inteligência, né, de fornecendo ali meios de viver esse karma de uma forma mais positiva. Então, queria mostrar essa referência para você só para também mostrar como isso é importante, essa relação. E a gente tem aí uma bênção aí de ter os três juntos no mesmo signo, né, fortalecendo aí todas as características de Aquário. Lembrando que Mercúrio fica exaltado em Aquário, né, então a questão do compartilhamento, né, de conhecimento, né, das relações, né, de tornar as relações mais fáceis, né, de fazer com que as relações realmente criem situações de amizade, relações realmente fraternais, né, todas essas possibilidades elas estão, né, muito abertas para a gente nesse momento. E, né, como eu falei, a gente tem o resto do panorama, não é só isso que está acontecendo. E eu mostrei aqui o mapa para vocês do momento da lua minguante, né, a lua minguante aqui acontecendo em Sagitário, com o Sol em Peixes. Então, tanto o Sagitário como o Peixes, eles são regidos por Júpiter, né, são signos jupiterianos.
A partir da descoberta de Netuno, né, os astrólogos começaram também a considerar Netuno como regente de peixes, mas Júpiter sempre foi regente de peixes e continuará sendo, né? O que acontece é que as características, né, de Netuno foram somadas, né, ao entendimento do signo de peixes, né? Mas Júpiter continua sendo regente de peixes, né? Então, e Júpiter está aqui passando, então vocês veem um encontro, né, entre a própria ideia da divindade com aquele que transmite ela, né? Ou seja, e aí quando a gente analisa o signo de Sagitário, o signo de Peixes, a gente pensa, né, sobre fé e confiança, né? Confiança, Sagitário, fé, Peixes, né? Então, de que forma a gente está relacionando essas duas coisas, né? De que forma a gente está vivenciando isso, né? E vocês veem que tanto a confiança de Sagitário, né, e como a fé, né, de Peixes, elas são influenciadas por Júpiter, pela própria ideia, né, pela própria energia que representa o divino, né. Então, só que é uma lua minguante, né, e sempre na lua minguante a gente tende, é uma lua que diminui a velocidade dos acontecimentos, né, e busca uma introspecção, busca uma absorção, né, uma compreensão dos acontecimentos que a gente vivenciou. A gente está aí praticamente no auge da lua cheia, né, a lua cheia em Virgem foi ontem, ela trouxe toda uma produtividade, um olhar, né, cuidadoso para a saúde, né, para a vida prática, né, para as coisas que a gente precisa fazer, né, no imediato, dos cuidados que a gente precisa ter com nós, com nós e com o próximo, né? Eu expliquei para vocês que Peixes e Virgem é o eixo do serviço, né? Então, o serviço, né, em Virgem é o serviço, né, do próprio amor, né, em relação ao outro, né, em relação ao próximo, né, doação, né? Tanto Virgem como Peixes falam de doação, se doar pelo próximo, né? Peixes de uma forma mais impessoal, né? E Virgem de uma forma pessoal, né? Do ato de cuidar do outro mesmo, né? De cuidar do próximo. Veja como isso é importante, né? A gente tem essa semana toda, né? Com a lua ainda cheia, né? Então a gente pode desenvolver bastante isso. A lua cheia é a lua onde a gente expressa a totalidade das coisas que a gente, né? A gente plantou na lua nova, que a gente fez crescer, né? Regou na lua crescente. Então a gente tem até aí sexta-feira de lua cheia, né? Para desenvolver essas capacidades virginianas, né? Mas quando chegar ali na sexta-feira, tiver a lua minguante, a gente vai tender ao recolhimento, né? E nesse recolhimento, muito provavelmente esses assuntos ligados à confiança, né? E à fé, eles vão estar importantes, né? E a gente tem que ter uma boa condução, né? Emocional para poder chegar nesse momento e olhar, né, a vida com mais confiança, essa lua em Sagitário, com alegria, com bom humor, né, e pensando, né, e alimentando isso com a nossa fé em algo maior, né, que é esse sol também muito bem aspectado aí, né, com a presença aí praticamente acompanhada aí por Vênus e Netuno. Netuno, né, eles também têm uma tendência a dissolver, né, quando a gente não consegue lidar muito bem com esse emocional elevado de Netuno, a gente também tem um pouco de tendência a dissolver,
né, se dissolver em ideias, em sonhos, né, em coisas que a gente enxerga como, né, praticamente quase uma miragem, né, em mundos que a gente enxerga praticamente como se fosse uma miragem, né. Então, essa proximidade, né, vocês veem que Netuno está no grau 22, o Sol está no grau 15 e a Vênus no grau 10. Né? Então, conforme esse Sol vai se aproximando de Netuno, ou a gente pode ver a vida, né, com aquele olhar cor-de-rosa, né, que está tudo perfeito, tudo bom, maravilhoso, né, ou a gente pode, aquele sentimento um pouco de vítima da própria vida pode ficar um pouco maior, né, então cuidado com isso, né, a gente pode ter uma tendência a se a gente não tem esse olhar prático, né, que a gente desenvolveu aí da lua cheia em Virgem, a gente pode começar a desacreditar dos ideais, dos sonhos, né, das coisas que a gente trabalhou e achar que é tudo uma miragem e, né, quando é um momento de inspiração, momento de realmente de, né, a gente pode usar, se você é artista, você pode usar uma inspiração para fazer alguma, né, produzir algo, né, você pode usar isso para produzir, porque existe uma grande capacidade de inspiração, e uma inspiração emocional, né? E existe essa lua em Sagitário trazendo um bom humor. Se a gente vai conseguir desenvolver isso, vai depender muito da nossa capacidade aí de controle emocional. Isso também vai ser muito importante durante a semana a gente, né, porque a Lua ela está aqui em Virgem, mas ela vai passar por Libra e vai passar por Escorpião. Lembra que esse ano, né, por causa presença dos planetas aqui em Aquário, né, e do Urano aqui em Touro, toda vez que um planeta passar em Escorpião ou em Leão, vai fazer grandes tensões aqui para esses, né, para Saturno, para Urano. Né? Então, ali na quarta-feira, a Lua vai passar para o Escorpião, né? E pode gerar pode acontecer essas tensões, né? E a Lua em Escorpião, ela sempre fala do nosso emocional, né? Mais profundo, né? E esse emocional mais profundo, muitas vezes, né? Está relacionado com as coisas que a gente não sabe lidar ou a gente com as nossas sombras, né? Pegando aquele conceito junguiano, né? Da sombra, né? Daquilo que a gente não quer mostrar, né, das coisas que a gente tem aquela tendência a se proteger, a guardar, né, não quer mostrar. Né, então, pode ocorrer ali muito pessoas reagindo, né, demonstrando agressividade, né. Então, vamos pensar, vamos lembrar que muitas vezes isso, né, essa pessoa que responde com agressividade, muitas vezes ela faz isso porque ela está machucada, né? Ela está machucada e então ela responde dessa forma. Então, pegando toda essa energia aqui pisciana, né, de compreensão, de, de entendimento, né, e de compaixão, né, se colocar no lugar do outro, vamos exercitar isso, vamos tentar acolher, né, ao invés de aumentar, né, a agressividade e cair nesse círculo vicioso, né? Até porque Touro também essa semana fica um pouco mais tranquilo, né? Marte sai do signo de Touro, entra em Gêmeos, então aqui um pouco daquele comportamento, né? Um pouco, a gente perde em perseverança, né? Mas a gente ganha mais em relação ao conforto, né? A gente se sente um pouco mais confortável, né?
Não quer dizer que a zona de conforto seja boa, mas a gente tem uma sensação de segurança maior, né? É, mas existe um problema porque Marte, aqui em Gêmeos, né, se a gente consegue desenvolver isso bem, é excelente, porque a gente vai ter vontade, né, iniciativa de fazer, se comunicar, né, de promover o que a gente faz, promover o que a gente pensa, né, usar o discurso né, de uma forma positiva, né, um discurso motivador, um discurso que, né, que muito, embora o discurso possa ser motivador, né, possa impulsionar os outros, né, a gente tem que tomar cuidado com um discurso muitas vezes disperso, né, ou a gente fala sobre várias coisas, né, e não consegue achar uma linha de pensamento, né, bem próprio do signo de Gêmeos, né, a gente se divide em várias vertentes, mas não consegue se concentrar numa, né, ou a gente, a gente usa isso como capacidade de abrir várias portas, né, tudo vai depender da nossa capacidade aí de discernimento, né, isso aí também tem muito a ver com discernimento. E outra coisa que pode acontecer, né, é vivendo essa polarização que a gente vive, né, as pessoas falando muitas vezes sem ter conhecimento, as pessoas ganharem agressividade nesses discursos, né, e acabarem sendo agressivas com a diferença, né, com aquele que é diferente, né. Mas existe a possibilidade muito grande de a gente fazer um discurso positivo, né, que não ajude só o nosso meio, mas que ajude várias pessoas. Até porque esse Marte aqui transitando por Gêmeos vai fazer trígono com esses três aqui em Aquário, então vai ser um grande impulsionador, né, dessa onda aquariana também, né? Tomar sempre que eu falo de signos mutáveis, né, Sagitário, Peixes, Mercúrio e Virgem, são signos mutáveis, né, estão em constante transformação, então existe sempre a possibilidade da dispersão, né, e, né, mas também existe sempre a capacidade de adaptação, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, se adaptar, né, então isso também vai ficar muito mais forte, né. Ah, acho que esse é o panorama geral, agora eu vou passar dia por dia. Então esse é o mapa de hoje, 28 de fevereiro. Eu tenho um trígono muito bom aqui, ó, entre a Lua em Virgem, no finalzinho de Virgem, e esse Marte no finalzinho de Touro, também fazendo aqui um trígono, os dois fazendo um trígono aqui para esse Plutão em Capricórnio, então produtividade, saúde, a, a gente consegue fazer uma melhora bem grande aí da nossa parte física, né, nossa parte financeira também, mas é um domingo, né, a gente não tem muita possibilidade de trabalho, mas em termos de saúde é um dia muito bom para melhora da saúde no geral. Aí é o dia de amanhã, terça-feira, a Lua entra em Libra, vai fazer trígonos aqui para os três aqui em Aquário, vai fazer, esse mapa não mostra, né, mas vai fazer um trígono muito bacana também aqui para o Nó do Norte, que está em Gêmeos, então é um dia de comunicação, diálogo, conversas, né, tudo que a gente consegue planejar, né, e divulgar em relação ao futuro,
muito bom dia na segunda-feira, né? Passando aqui para terça-feira, vocês veem aí, né, aquela tensão, né, da Lua se formando com Urano, né? Foi numa tensão dessa que eu machuquei, que eu sofri um acidente na academia, mas essa Lua aqui oposta a Urano, né, entrando aqui no signo do Escorpião, então vai, né, ser esse momento aqui que a gente vai ter aquela tendência de ficar emocionalmente, né, ter uma energia baixa emocional, né, a gente tem que tomar cuidado com isso, não ficar, para quem tem algum sentimento ruim, vai tender a, a se aprofundar nesses sentimentos, né, também bastante reforçado aqui por essa posição com o Urano em touro, então tomar cuidado com isso, as quadraturas aqui, né, para os planetas em aquário, então se você, por acaso, né, reagir de uma forma agressiva ou negativa com as pessoas, fique tranquila, fique tranquilo, porque é um momento, né, emocionalmente bem carregado, então, e se você receber esse tipo de reação também, é aquilo que eu falei sobre tentar acolher, né, e não entrar, não alimentar, né, a agressividade, né, porque tende a piorar, né. Mas aí na quinta-feira essa Lua faz uma posição aqui para Marte, mas Marte aqui já entrou, né, já entrou em Gêmeos, então já mudou totalmente a energia, né. Existe uma tendência à agressividade, existe aquela agressividade da quarta, existe a possibilidade aqui, mas aí se faz bastante importante, né, a gente ter parado para pensar, né, para a gente não chegar aqui e pegar esse Marte em Gêmeos e usar o discurso, né, palavras, ou falar coisas, né, que não deve, né, agir de forma agressiva, né, é, usar o olho por dente, né, que é muito ruim porque você vai alimentar uma energia negativa, né, emocionalmente negativa, e ao invés de você curar, você vai, né, aumentar a ferida de alguém. Então, cuidado com as palavras, cuidado com as ações. Mas, né, aí na quinta-feira, na sexta-feira, a Lua entra em Sagitário, então já muda aquela vibe, a vibe fica mais na alegria e da diversão. Inclusive, esse movimento, né, de fechamento, né, de maior distanciamento social, eu não sei, eu acho que essa oposição aqui de Marte em Gêmeos e a Lua entrando aqui em Sagitário não é muito favorável a isso, né? As pessoas tendem a buscar diversão, buscar aventura, buscar movimento, né? E vai totalmente de encontro, né, a essas necessidades maiores aí de lockdown e de distanciamento. Então, também, se a gente voltar aqui, né, aqui na quarta-feira é o dia exato da conjunção de Mercúrio com Júpiter, então, em termos de comércio, né, e tudo que eu comunico, né, tudo que eu promovo, marketing, tudo aqui está bem exaltado, então podemos melhorar bastante, né, se a gente vende algum produto,
gente pode usar esses dias aqui bastante para se promover o que você faz, né? Mas quando eu olho para sexta-feira lá né, e eu vejo essa lua oposta a Marte aqui, ambos planetas aqui em planetas totalmente voltados para, né, a expansão e comunicação, né, e também muito relacionados com a diversão, né, com ter momentos de expressão de alegria, né. Então, não sei, me parece um pouco distante do momento, né, mas independente se a gente está tendo um distanciamento maior ou não, vamos aproveitar, né, a energia para recarregar aí as baterias, né, que desses momentos tão pesados que a gente tem vivido. A Lua aqui na sexta-feira faz uma quadratura para o Sol, né, a Lua minguante, provavelmente dita, mas também vai fazer quadratura para Vênus e para Netuno aqui, né, que são momentos um pouco não tão que não geram tanta energia emocional boa, né? A gente sempre fica um pouco em dúvida aqui entre como a gente está falando de peixes e Sagitário, a gente fica em dúvida entre aquilo que a gente sonhou, né? E aquilo que a gente realmente vive, né? Então, existe um pouco de diferença entre o que é emocionalmente esperado, né, e aquilo que eu realmente recebo, né? Então, quando a gente fica consciente dessas possibilidades, fica mais fácil a gente passar por isso sem perder o foco, né? Aqui é o sábado, né? Depois a lua minguante já aconteceu e a lua está aqui em Sagitário, que vai acontecer exatamente aquilo que eu falei para vocês, a quadratura aqui de Lua com Netuno, né? Então esse movimento, né? Cuidado com as expectativas, né? A gente sempre tem que pensar a longo prazo, né? E não ficar limitado pelas expectativas. E aí no domingo a Lua ali entra em Capricórnio e faz um trígono para Urano, que também é muito positivo, né? Na criatividade e produtividade. Outra coisa que vai acontecer aqui não está muito bem claro nesse mapa aqui, mas durante toda semana aí, Vênus vai fazer um sextil para Urano, né? Vênus em Peixes, exaltada, vai fazer um sextil para Urano que está em Touro, que é um signo regido por Vênus. Então, tudo que tange beleza artística com beleza física está muito bem fortalecido e existe uma grande possibilidade de surpresas boas acontecerem, né? Tanto no campo emotivo, né, dos relacionamentos, como no campo financeiro, né, da vida financeira, dos recursos que eu gero com o meu trabalho, né, tanto também no campo das artes também. Então é isso, pessoal. Esse é o panorama da semana. E eu tentei ali no início mostrar como é importante, né, essa reunião de planetas em Aquário. Principalmente são 3 planetas importantes, né? Saturno, Júpiter e Mercúrio. Eles falam sobre capacidades bastante importantes e singulares na gente, né? Então, Saturno fala da nossa racionalidade, nossa capacidade e da nossa maturidade, nossa capacidade de aprender a ser responsável na vida, né? Mercúrio na nossa inteligência, na forma como a gente pensa, né?
Por isso que quando eu mostrei o livro, né, ele fala ali, Mercúrio é a forma com que você vai superar o seu karma, né? Então, é a nossa inteligência para fazer isso. E Júpiter, que é a nossa conexão direta com o divino, que é aquele lugar né, que a gente sempre tem alguma facilidade, né, e que a gente sempre é abençoado aí na vida. Então, é isso. Acho que é muita coisa para pensar. Se alguém tiver alguma dúvida, quer saber mais sobre algum ponto, me manda uma mensagem. Agradeço aí as mensagens de feliz aniversário. E mais uma vez, se você quer fazer uma parcela comigo, manda uma mensagem. Se você gostou dos vídeos, se cadastra no canal, aciona o sininho, né, e vamos que estamos chegando próximos aí do ano novo astrológico, né, do dia 20 de março, e esse finalzinho, né, de ano, né, a gente tem com essa lua minguante aí em Sagitário, a gente tem uma capacidade de reflexão, né, sobre as coisas que a gente viveu, né, e que a gente possa, com tudo isso que a gente viveu, gerar confiança, gerar fé, para a gente começar um ano novo aí, né, onde a gente vai ser bastante estimulado a vivenciar essas características aquarianas, também as geminianas, né, nossa comunicação, né, o ano vai começar ali com Marte em Gêmeos, então vai ser essa também fazer networking, né, também, né, a melhora das nossas relações, das nossas conexões. Então, vai ser um ano bem voltado para isso e a gente precisa assimilar tudo isso que a gente viveu para ter, de uma forma positiva, se posicionar aí para o próximo ano. Bom, mais uma vez eu deixo um abraço, né? Desejo uma boa semana. Tchau.